Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vim aqui fazer uma live super especial hoje sobre indução do parto. Vou pedir para falar boa noite para todos primeiro, pedir para as nossas convidadas da live hoje já irem solicitando aqui para entrar. E enquanto isso eu vou me apresentar. Então, eu sou Giovana, eu sou cofundadora e também sou CFO aqui da Gestar, sou mãe da Helena, que tem 4 anos, e vim fazer uma live com vocês hoje sobre indução do parto. Para quem não conhece a Gestar ou quer conhecer um pouco mais, aqui vou autorizando as nossas convidadas, mas aqui na Gestar nós somos uma plataforma focada em materno-infantil, né? Então, hoje na Gestar... Oi, Nath, boa noite. Tudo Olá, bem? boa noite, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Vocês? Tá bom, deixa Tudo eu só... ótimo, boa noite. Boa noite. Enquanto a gente espera mais um pouquinho aqui, eu vou só falar mais um pouco da Gestar, tá bom? Então, a gente é uma plataforma materno-infantil. A gente reúne aqui hoje mais de 240 profissionais focadas no público materno-infantil, que estão em todo o Brasil e também em outros países, né, fora do Brasil também, e em mais de 20 especialidades. Então, a gente tem, como vocês, né, a gente tem doulas, a gente tem consultoras em aleitamento, a gente tem mais de 20 especialidades de profissionais que focam nesse público materno-infantil. E a gente sempre tem esse olhar para um atendimento mais respeitoso, um olhar colocando a mulher ou a pessoa que gesta como protagonista, né, dessa jornada da gestação. Então, vamos esperar para ver se eu recebo aqui mais um convite, mas enquanto isso, eu vou pedir para vocês irem se apresentando. Então, outro dia eu fiz uma brincadeira, né? Que eu escuto um podcast que fala quem é você na fila do pão, né? Então eu vou pedir para vocês se apresentarem quem são vocês na fila do materno infantil. Então, se quiser começar, Nath, pode começar, por favor. Tá bom. Então, eu sou a Natália, sou mãe do Thiago, um mocinho também de 4 anos, que nasceu por parto humanizado, com uma doula. E aí, desde o nascimento dele, então, eu resolvi me tornar doula. Sou também educadora perinatal, então a gente trabalha com educação a respeito de parto, antes do parto em si, né? Durante a gestação ainda. E depois ainda fiz uma formação em aleitamento materno. Então, sou consultora em aleitamento materno, instrutora Gentle Birth também, enfim, tudo aí que está envolvido nessa parte de gestação, parto e pós-parto imediato. Obrigada. Pode seguir, te interrompi. Querem ir, meninas? Obrigada, Nath, por se apresentar. Não sei quem quer começar. Pode ser a Clara? Uhum. Então, Olá, prazer, tudo bom com vocês? Prazer em conhecê-las aqui. Obrigada pelo convite da Gestar. Prazer, Nath e Cris. E eu sou Clara, Clara Maeiras. Eu moro no Canadá atualmente, já tenho 6 anos. No Brasil, eu sou enfermeira materno-infantil. E aqui eu sou doula de parto e de pós-parto e também dou um curso de pré-natal e hipnobirthing dentro do meu atendimento. E é isso. obrigada. Você gosta de ser chamada de Clara, Ana Clara? Como você prefere? Clara, acho que é no meu Clara, perfil né? da gente tá na Clara, né? Clara é melhor. Obrigada. Maravilha. Então vamos lá. Obrigada. Que horas são no Canadá? 2. Eu tinha confundido o horário antes. São 2 da tarde agora. 2 da tarde. Muito bom. Vamos lá, Cris. Quem é Vamos você lá, na boa fila do noite, gente, Boa prazer noite. com vocês, né, que me fez esse convite, fiquei muito feliz. Quem sou eu, né? Sou a Cris França, eu sou psicanalista, com foco no pós-parto, sou doula também, né, e educadora perinatal integrativa. Então eu falo sobre a maternidade além do parto, dessa importância de se preparar realmente para a maternidade em si, né, emocional, entender um pouquinho aí sobre esse processo de se tornar mãe. Sou mãe também, né, do Heitor de 2 anos e da Mirella de 11. Muito prazer. Legal, Cris, obrigada. Obrigada, gente, por se apresentar. A Cris, ela tá travando um pouquinho para mim, não sei se para vocês também, mas tá dando para escutar um pouco, né?
Então tá bom, mas tá dando para ouvir. Então, gente, a gente separou, né, algumas perguntas, algumas questões sobre indução ao parto, que são mais frequentes, mas eu queria deixar aberto, né, para quem estiver assistindo a gente agora também, fica livre para poder fazer pergunta, mandar por aqui pra gente, nos comentários ou então na caixinha de pergunta, e aí a gente vai batendo esse papo, tá? Então, é livre. Eu vou fazer a pergunta, chamo uma pessoa para começar respondendo, e aí depois também, caso vocês queiram completar, fiquem à vontade. Acho que quanto mais contribuição a gente tiver, mais rico fica, tá? Então eu vou começar pela Clara. Vou pedir para você começar falando pra gente o que é, né, indução ao parto e em que momentos essa pessoa pode precisar da indução. Tá bom. Então, a indução, a gente vê que é quando a gestante ou às vezes o bebê, eles precisam antecipar um pouco o parto, né, natural, já não pode mais esperar espontaneamente esse parto. E a gente tem as induções que são agendadas por alguma questão de saúde da mãe ou do bebê. Ou são induções que acontecem durante o parto, né? Que a gente chama de intraparto. Mas a gente acredita que a gente vai focar mais no que é feito antes do parto acontecer. E então, a gente vê que quando a mãe e o bebê ainda tem uma possibilidade de ter um parto vaginal, mas, né, o risco-benefício é maior para a indução, para a cesárea do que para a indução, é feita essa indução, né, uma decisão com a equipe do que já ir para a cesárea direto. Eu costumo dizer para as gestantes que eu atendo, né, que a indução ela é um convite para que esse bebê venha através do parto normal, né? Então, se a gente tem uma necessidade, como ela disse, né, da mãe ou do bebê que precisa antecipar esse parto, mas que ainda não chegou numa questão de emergência, de que precisa ir para uma cesárea, então a gente faz esse convite para que o bebê possa vir da via natural, né, do parto normal. E aí, como ela disse, tem as indicações que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Uhum. Joia. Vocês querem já falar um pouco sobre isso? Em quais momentos, né, que a pessoa que está gestando pode precisar de uma indução? Pode ser? Pode. Pela perguntinha lá. Internet, eu não sei se eu estou conseguindo acompanhar, porque tá cortando, começou a cortar aqui para mim, mas eu vou tentando aqui, tá? Tentei mudar aqui minha internet, vamos ver. Parece que melhorou, Cris. Mas a gente tá te ouvindo. Então tá bom. Tá bom? Podemos seguir. Clara, é que na primeira eu tinha perguntado, né, as duas coisas, né? Então, para vocês explicarem o que é indução e em qual momento que essa pessoa pode precisar. Mas, se vocês quiserem, eu posso passar para a próxima e depois a gente volta no momento. Vocês que sabem, que acho que a gente falou pouco. Sim, sobre o momento, assim, o que a gente mais vê em relação antes desse convite, né, como a Cris falou, uma mulher que tem uma pressão arterial aonde não está sendo controlada, uma diabetes gestacional também. A gente vê, é muito comum o pós-datismo, então a gestante, no caso, né, passou de 41 semanas, o profissional de saúde ele já vai falar sobre essa indução, esse convite, né, antecipado para o bebê. Eu adorei esse convite antecipado para o bebê. Nesse caso, às vezes, a mãe ela pode querer falar sim ou não, né? Não necessariamente ela precisa dessa indução, mas é um motivo, né, para eles falarem sobre indução. Quando a mãe já tem a bolsa estoura e aí passou 24 horas, eles também vão orientar essa indução. A gente vai falar das induções depois, né, para explicar melhor. Tá. Quando tem um risco do crescimento intrauterino também. Então, assim, eu acredito, as meninas podem me complementar, mas são as principais causas para uma indução. Existem outras, mas essas são as mais principais que a gente mais vê, né, nas maternidades, nos casos com a gestante. É isso mesmo. Ô, Cris, fala pra gente então, porque... Desculpa, Nath. Quer falar?
Por que que toda gestante, né, precisa saber sobre indução, né? E qual que é a real necessidade dela? Se a Cris não ouviu, a gente pode. Aí vocês podem seguir, Nath, se quiser responder. Eu acho que ela deve ter caído, porque para mim ela parou. Tá bom. Então, o que acontece, né? Como a gente estava conversando, existem os casos que são relacionados a doenças maternas ou alguma necessidade do feto, né, do bebê, assim, que ainda não... Quando o médico coloca na balança o benefício dele continuar dentro da barriga ou dele nascer e decide que é hora de nascer, né? Então, geralmente relacionado a alguma doença materna ou um desenvolvimento ali do bebê que não está da maneira que devia. Mas, se a gente pensar nas outras situações que a gente estava falando, que ou pós-datismo, que é um bebê que passou de 41 semanas de gestação, ou uma bolsa que rompeu e o trabalho de parto não iniciou de forma espontânea, são situações que mulheres de gestação saudáveis podem passar, né? Então, por isso que é importante quando a gente pensa em preparação para o parto, a gente tem que pensar em todos os planos possíveis, né? A, B, C, D. E de repente você prepara para todas as coisas e não se prepara para uma indução. E aí, a hora que a indução começa, é um processo longo, um processo que exige muita paciência, a mulher não está preparada, e isso pode ter algum desfecho, principalmente psicológico, que deixa ela exausta mentalmente para continuar o processo de indução. Então, assim, todas as mulheres deveriam saber o básico sobre indução, até porque a indução não começa necessariamente no hospital, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, né? Na maternidade, ela pode acontecer antes. Então, saber sobre isso te dá um leque maior de opções para caso você precise da indução, você consiga argumentar e negociar ali com a sua equipe médica para conduzir da melhor forma possível. Sim. Sim, a gente vê exatamente o que ela está falando, a gente vê às vezes, eu já vi vários casos de profissionais de saúde fazendo toques, onde eles meio que estão ali já querendo descolar uma membrana para poder acelerar, e às vezes não conta para a gestante, e a gestante acha que é só um toque vaginal, também não é necessário no pré-natal. Então já está acontecendo ali e às vezes ela nem sabe. Então é bom ela saber que isso pode já estar acontecendo no pré-natal, né, inclusive. Legal. Acho que a gente está falando aqui. Ixi, Cris caiu de novo. A gente está falando aqui sobre informação, né, gente? Então, quanto mais informação, né, a gente receber, a gente sabe o que esperar, né? Um pouco de alinhamento de expectativas também. E para esse momento Exato. que muita coisa pode acontecer que às vezes não estão no controle, né, da pessoa que está gestando. Então, o legal é isso, né? A gente se preparar. Então, eu vou emendar aqui. Nath, fala pra gente, então, que tipos de indução existem, né? A gente estava conversando aqui sobre indução também nos naturais, hospitalares, né? Eu acho que é legal a gente explorar um pouco mais esse assunto. Tá. Eu acho importante, antes de tudo, a gente falar que não existe indução natural, né? Porque, na verdade, todas as induções são algum tipo de intervenção no corpo da mãe para provocar esse bebê para vir para fora, né? Para convidá-lo. Então a gente chama de natural o que é menos intervencionista. Coisas que a gente consegue fazer ainda fora do ambiente hospitalar, da maternidade, da casa de parto, enfim. Então por isso que a gente acaba chamando elas de naturais. Então existem várias possibilidades, né? A acupuntura é uma delas, que é uma bastante conhecida, muito eficiente. Pode-se usar óleo de prímula, inclusive alguns protocolos vão falar de óleo de rícino. O descolamento de membrana que você estava falando agora há pouco, eu posso mostrar um útero aqui? Eu tenho um útero grávido e o descolamento de membrana vai ser quando ou o médico ou a enfermeira entra aqui com essa parte aqui de baixo ao colo do útero, né? Então coloca o dedinho aqui dentro e passa o dedo lá dentro exatamente para descolar, que aqui tem a bolsa de líquido, descola. Então essa bolsa que estava encostada aqui em cima, ela descola, provoca uma reaçãozinha ali dentro que pode desencadear o trabalho de parto. Então essas são consideradas as não farmacológicas, né? As naturais. E aí, quando a gente vai falar das formas mais intervencionistas, a gente pode falar de mecânicas ou as medicamentosas de fato, né? O descolamento de membrana, ele pode entrar nessa parte mecânica, ele é um pouquinho mais intervencionista, porém ele pode ser feito sem internação. Então, a mulher vai até o consultório do médico, eles avaliam ali que talvez seja a hora de fazer alguma intervenção para convidar esse bebê, e o médico faz isso no consultório e ela segue vida normal, vai para casa. Outra que pode ser feita de forma mecânica é um balão. Então, introduz uma sonda também aqui pelo colo do útero da mulher. E aí, tem algumas opções, né, de modelos, mas o mais adequado para o parto, você infla esse balão, então vai ficar uma bolinha dentro do colo do útero da mulher e uma aqui fora. E aí, isso vai provocar uma força, uma pressão nesse colo do útero para começar a ceder.
Então também é uma versão mais intervencionista, mecânica, mas que não exige internação. Inclusive algumas enfermeiras obstetras fazem isso na casa da gestante, e aí ela só vai para o hospital ou para a maternidade a hora que ela for que começar o trabalho de parto. E depois a gente vai falar de medicamentos mesmo, então coisas que entram aí já corrente sanguínea, corpo da mulher. Então tem duas opções aí. O comprimido de misoprostol, que é colocado para amolecer o colo do útero. Então esse colo tá muito imaturo ainda, né? Tá duro, ele tá virado lá para trás, então elas colocado esse comprimido e ele vai preparando esse colo do útero para ele ficar mais molinho, mais favorável para o parto. Ou então o uso da ocitocina sintética. A ocitocina é um hormônio que a gente já tem no nosso corpo, é ela que vai causar as contrações. Então vai provocar essas contrações pro parto, mas talvez seja necessário para algumas mulheres colocar a ocitocina sintética para provocar essas contrações. E aí o critério de uso de qual método vai depender de escolha do médico, de, às vezes, a afinidade que ele tem com esse método, né? Por exemplo, tem médico que não gosta de usar um óleo de prímula, um óleo de rícino, e também da situação que a mulher tá. Então, se ela tá com um colo muito desfavorável, muito duro, às vezes é melhor usar alguma coisa que estimula o colo do útero. Se o colo já tá molinho, é melhor usar uma coisa que dê contração, e aí depende. E aí as meninas acho que tem que falar um pouquinho, tem mais coisa para falar sobre esses não farmacológicos, né? Porque a gente tá num momento que muitos estudos estão sendo feitos a respeito de opções aí pra gente trazer esse bebê. Então, as meninas devem ter um pouquinho mais para falar. Cris, você quer falar? Você tá ouvindo a gente? Eu tô, acho que agora vai, gente. Troquei a internet. Agora vai. Tá com chuva, tá? Eu estou falando dos métodos, né? Dos métodos farmacológicos e não farmacológicos. Eu não sei se vocês já falaram, que eu perdi um pouquinho, mas da parte mesmo da parte emocional, né? Não sei se vocês já chegaram a falar sobre isso. Não, ainda não. A gente estava falando de método. Quais são os tipos de método, tanto naturais quanto os farmacológicos e mecânicos? Então eu vou falar no próximo, então, pra gente, pra fechar, a gente combina. Você quer completar, Clara? Rapidamente. Esse critério que a Nath estava falando tem uma escala que a gente chama de escala de Bishop. E aí são 5 critérios dentro dessa escala que o profissional de saúde, seja enfermeira, né, o médico vai acabar tendo mais... os critérios são mais rigorosos para eles escolherem algumas medicações e algumas intervenções. A enfermeira obstetra ela não pode fazer todos. Então, a gente vê que eles vão avaliar, quando fazem o toque, eles vão avaliar a apresentação do bebê, se o bebê está virado para frente, virado para trás, de lado, a consistência desse colo, se o colo está bem duro, mais macio, a dilatação, o afinamento do colo e a altura da apresentação do bebê na pelve, né? Então, eles fazem essa contagem dessa escala de Bishop. E aí o resultado é -6 ou +6. Então, o -6 seria isso que ela falou do misoprostol. São procedimentos menos invasivos, porque o colo não estava preparado de jeito nenhum. Então, é para amadurecer e começar esse processo do colo. E acima de 6, aí geralmente já está indo para a citocina, porque esse colo já está bem mais preparado, o bebê já está mais baixo e tudo mais. É importante a equipe de saúde. Obviamente, né? Como a Nath falou, o profissional precisa se sentir à vontade, porque não é todo mundo que faz tudo, não está acostumado. E também deve de perguntar para a gestante, né? Porque às vezes ela não quer, ela quer esperar um pouco mais. Então, assim, é todo um conjunto. Eu não acho que só a equipe de saúde, ainda mais quando não é emergência, só a equipe de saúde tem que estar avaliando isso. É importante eles sempre... Bom, depois eu vou falar aqui da realidade do Canadá. Mas é importante a equipe de saúde né, direcionar. A gente sabe que nem sempre é possível isso, principalmente no SUS. E né, nem todos, na verdade, no privado também. E os naturais, Cris, você quer entrar um pouco com os naturais? Os formas naturais, né? Além de esperar, né, gente? Que eu acho que a paciência tem que ser a mais natural possível, né? Mas a gente tem os shakes, né? Assim, Cris, eu como doula,
eu converso muito com a gestante porque realmente precisa ter essa consciência de como pode induzir, né? Além de namoro, né? Eu falo bastante, pelo menos aqui para elas namorarem bastante, primeiro para relaxar realmente, se possível, né? Porque eu sei que no final da gestação muitas mulheres nem pensam nisso, né? Mas se possível é muito bom, né? Além do relaxamento mesmo, né? Dos banhos mais quentes, né? Para você conseguir distrair a mente. Porque assim, gente, eu não consigo, sinceramente, né? Porque eu sou a psicanalista e como doula, eu não consigo falar para essa gestante não usar desses métodos naturais, né? Mas no sentido emocional, né? Então, assim, toda vez que eu faço um aconselhamento com essa gestante no quesito emocional, né? Porque a gente sabe que tem, se você colocar na internet, né? Infelizmente tem vários shakes que pode trazer vários problemas ao invés de ajudar, né? Coloca casca de isca. Esses dias a gente ouviu até casca de abacaxi, eu acho. Ah, se eu bater isso, eu falei, eu falei, eu nem sabia. Nem eu sabia, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses fakes que a gente vê na internet, né? Porque às vezes traz muitos problemas em vez de ajudar. Então, quando eu falo sobre o natural, além do tempo, né? Dessa espera e dessa paciência, de hidratação, do namoro, do banho quente, do relaxamento, eu particularmente, né, falo às vezes da prímula, né, mas tudo com a equipe. É muito importante o médico fazer parte e agir para não sair fora do controle, né? O que eu atesto, né? O que eu falo com as minhas gestantes. Uhum. Antes de eu ir para essa pergunta, só deixa eu tirar uma dúvida aqui pro pessoal também. Esses shakes são bebidas, é isso? São receitas que você encontra por aí, tá? Aqui. Exato, são receitas. A gente acha fácil na internet se der um Google, tá? A questão que acontece, a gente tem que lembrar, como eu disse, são todas intervenções, né? E aí não é só pelo perigo, claro, tem um perigo aí envolvido por estar prescrevendo uma coisa que a gente não sabe que efeito vai ter. Muitas vezes as pessoas colocam lá na internet, são leigas. Mas além disso, por exemplo, tem muito shake que eles colocam o óleo de rícino. Ele é um indutor de parto? Ele é um indutor de parto. Mas ele tem efeitos colaterais importantes de diarreia, de vômito, náusea. E se a gente pensar numa mulher que pretende percorrer um caminho de parto normal, que normalmente tem uma duração de algumas horas, né, exceto algumas favoritas de Deus ali que vão ter o parto-jato, mas a maioria vai ter em algumas horas. Imagina essa mulher entrar num processo de parto normal com vômito e diarreia. Ela já entra fraca. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente encontra na internet. Exatamente. Por isso que quando a gente fala de processo natural, né, o natural é realmente esperar. Porque se a gente for, né, sempre vai ser uma intervenção, mas sempre há esse risco, né? E a gente precisa pensar no que traz benefício e no que vai prejudicar. Sim, com certeza. A acupuntura, ela realmente é comprovada, então a gestante pode usar a acupuntura para qualquer coisa, seja para desconforto, dor e o estímulo da indução. A pessoa Mas aí é legal que ela procure um acupunturista que seja especializado em gestante, né? Que ele saiba o que ele está fazendo, não é qualquer acupunturista, né? Exatamente, porque eu já peguei até casos, gente, né, assim, para falar assim dessa importância, né, e também dos riscos que tem que a gente não pode. Por exemplo, nós como doula, somos profissionais, nós temos que ter responsabilidade, porque tem aquele negócio, do pontinho do dedinho, que você coloca a caneta, que faz parte da acupuntura, mas tem que ser profissionais realmente que saibam o que estão fazendo, né? Sim, especializados em gestantes. Especializadas. Joia. A Bárbara aqui, que tá assistindo a gente, fez uma pergunta, né? Ela perguntou um pouco qual que é a opinião que vocês têm sobre técnicas para induzir, pelo que eu entendi da pergunta dela, quando talvez não exista necessidade, né? Quando é apenas para acelerar o trabalho de parto. Eu acho que se alguém quiser falar um pouco sobre isso, né? Polêmica. É um tema mais polêmico. Bom, assim, nesse bate-papo aqui da live, o mesmo bate-papo a gente faz de forma mais profunda com a gestante, da gente identificar esses sinais vermelhos de calma aí, não tem, tá tudo bem, dá pra ver no que o bebê tá bem, a mãe tá super bem, ela só tá parindo, então, assim,
se ela se permitir a se entregar por conta da impaciência, ou por causa do tempo e tudo mais, é uma coisa. Agora, o profissional realmente ficar em cima, isso é muito chato. Por isso que, obviamente, a dor está ali para isso, para ajudar. O acompanhante dessa mulher também precisa estar atento a isso. Às vezes a mãe realmente ela não quer, ela quer ir, ela quer acelerar também. Não é só o profissional que quer acelerar, muitas vezes é a mãe também que quer acelerar e tá tudo bem. Mas se é do profissional, a gente tem que prestar atenção, né? Assim, de falar não mesmo. Eu também sou bem pé atrás quando é o profissional que está forçando muito, né? Eu já acompanhei casos, por exemplo, que começaram o processo de indução com 36 semanas. Nossa. Aí você pensa, uma gestante que está super imatura, aquele útero, né? Esse bebê ainda é considerado um bebê prematuro. E aí, com 36 semanas, ela começa a usar óleo de não sei o que, fazer não sei o que lá. E aí, com 37 semanas, faz um toque. O colo do útero está exatamente igual como estava antes, porque esse corpo não está preparado para desencadear um trabalho de parto. Então, na verdade, o que a gente espera é que realmente esses métodos naturais não funcionem, né? Porque precisa ter receptores no corpo da mulher para que esse trabalho de parto comece. 38 semanas, nada de trabalho de parto, faz um toque, não tem nada. 39 semanas, essa mulher passa 3, 4, 5 semanas extremamente ansiosa. E é uma situação que até piora o início do trabalho de parto, porque quanto mais ansiosa essa mulher tá, maior os níveis de hormônios de estresse, menores os níveis de ocitocina, que são hormônios necessários para começar o trabalho de parto. Então, essa situação de forçar uma indução sem necessidade pode ter um efeito contrário, dificultar um início de trabalho de parto, né? Agora, falando do ponto de vista da mãe, aí a gente tem que pensar, por que ela está precisando dessa indução? O que está passando na cabeça dela que faz ela desejar antecipar o momento do nascimento do bebê? Né? E aí eu acho que as meninas podem falar um pouquinho mais disso. Exatamente, gente, exatamente, porque nós somos feitas para isso, né? Assim, é claro que a ciência evoluiu, tem várias coisas que a gente que usa, né, de intervenção, mas fisiologicamente, né, nós iremos parir. O problema é na nossa cultura, né? Que 40 semanas já passou do prazo. Gente, eu particularmente, eu tenho 2 filhos, 2 partos normais, os 2 recheados de violência obstétrica, e eu tinha um preconceito gigantesco com as 40 semanas. Na minha cabeça, eu não podia chegar nas 40 semanas, porque não sei porquê, né? E é cultura, na verdade. Na minha cabeça era assim. E aí eu vi, quando eu caí, vocês estavam falando sobre o descolamento, né? Eu fiz isso porque eu tinha pavor de chegar nas 40 semanas. Fiz com 39. E esse processo de espera, esse processo de talvez falta de informação, traz essa ansiedade, acelerar esse processo pode ser prejudicial, né? Como a Nath estava falando. E nós temos essa cultura, né? E o que nós precisamos mudar é aqui, que começa na nossa mente. E às vezes também tem um outro fator que eu acho que agrava muito a população, né? Nossa, aqui brasileira, né? Não sei como funciona no Canadá, talvez não é assim, né? Mas tem essa coisa também do fracasso, né? Porque às vezes a mulher pensa que vai precisar de uma indução é porque ela não é capaz, ela vai fracassar. Então a gente tem essas barreiras, né? Que começam na nossa cultura, que é o que a gente é ensinado, mas também quando entra no nosso emocional e a gente pensa que uma indução pode ser um fracasso, eu não vou conseguir, ou alguma coisa do tipo, isso paralisa essa mulher. Ela pensa, não, eu não posso, né? Eu não posso, eu preciso parir, e aí desencadeia essas emoções que não vão favorecer o trabalho de parto, né, dessa mulher. Então é muito importante trazer esse ponto também, né, que a indução, gente, muitas vezes, né, é muito bem-vinda, né, porque não é uma cirurgia, mas é uma indução. Eu acho que isso é muito importante, trazer clareza para essa mulher, né, para ela entender que também pode ser lá uma parte do plano dela, né, que a gente estava falando no começo, o plano de A a Z você tem que fazer, né? E a indução pode fazer parte, mas sempre trazer o porquê, né? O porquê que eu tô assim, o porquê que eu quero a indução e trabalhar em cima desse emocional, desse porquê. Obrigada.
E se eu puder contribuir, né? Então a gente está falando aqui também de quando há possibilidade de ter outros profissionais também acompanhando, né? Porque aí a gente vai ouvir a opinião da doula ou da enfermeira obstetra, né? Ou de mais alguém que estiver acompanhando, para ouvir mais pessoas, né? A gente sabe que a realidade do Brasil não é como a gente gostaria, mas acho que estamos aqui todas do seu jeito, né, fazendo um trabalho para que isso mude, né, para que a gente consiga ter mais desfechos felizes aí e com trabalhos de partos positivos. Vou passar para a próxima. Eu sempre gosto de trazer mitos e verdades, né? Então eu sempre brinco quando a gente está falando do tema. Então, mito ou verdade, gente? Parto induzido dói, né? Dói mais do que o parto não induzido. Vou pedir para a Clara começar. Essa é uma polêmica também, né? Então, o que acontece? Como eu acho que com essa razão toda aí que a gente estava falando, a questão da ansiedade, se a nossa mente não está relaxada para o parto natural, nem para o parto induzido, as chances da mulher ter uma dor assim muito intensa são muito altas. Então, sendo indução ou não, se essa mente não estiver relaxada e preparada, a sensação dolorosa é diferente para aquela que está muito preparada, informada, empoderada e relaxada. Tem algumas mulheres que, quando sabem que vão fazer indução, já estão elétricas, já ficam nervosas, já ficam tensas. Então, a tendência dessa indução causar mais dor realmente nessa mulher, porque ela já está se antecipando desse procedimento. Porque já ouviu as outras colegas que tiveram e que foi diferente. Mas, assim, o que a gente sabe enquanto profissional de saúde, a ocitocina sintética, que é uma das que a gente vê, que é geralmente o último estágio da indução num parto, é um hormônio que a gente produz, mas foi feito no laboratório. Então, o que vai acontecer? Essas contrações vão ser diferentes. Vão ser mais intensas, vão ser mais regulares, uma atrás da outra. Ao passo que, se a mulher estivesse usando a própria ocitocina durante o parto, é uma outra pegada, né? Um outro ritmo. Então, a tendência é que essa ocitocina cause mais desconforto. Sim, mas se eu já vi várias gestantes com ocitocina sintética e trabalhando na mente, na meditação, enfim, nessa parte mental para relaxar, e não tiveram essa percepção de dor maior. Então, eu acredito que é muito assim da mãe, dessa mulher que está parindo, obviamente da quantidade que eles colocam lá no soro, porque, óbvio, se for uma medicação que a gente não está preparado e bota uma quantidade alta, aí sim, né? Aí realmente vai ser bem mais intenso para essa mulher. No geral, eles começam com uma dosagem baixa e vão aumentando. Mas, sim, tem essa questão da antecipação, da dor por antecipação da ansiedade, da quantidade da medicação no sangue, e que estágio do parto a mulher está. Pela minha experiência, as meninas, quero saber das meninas, pela minha experiência, eu vejo que as mães sentem mais, sim. Eu acredito que por ser, né, induzido algo de fora para dentro, mude realmente o padrão da dor. Mas nada que uma preparação, né, uma educação perinatal, um emocional preparado não dê conta, né? Eu já acompanhei parto que a mulher chegou no limite dela, ela olhou assim, ela olhava para mim e falava assim, para mim não dá mais. E vamos acolher, ok, tudo bem, tá tudo certo. E eu já acompanhei partos de que foi até 9 centímetros ali sem pedir socorro, e aí ela tomou analgesia e pariu, né? Então, assim, é o que a Clara disse, né? Depende de vários fatores, porque já é algo externo. Então, eu Cris, acredito também que se o emocional não estiver preparado, né, não tem como. Né? Mas a dor ela vai ser diferente pelo fato de ser algo externo, mas nada que seja, né, muito nada que, gente, parto não é sofrimento nem indução, né? Então, nada que a gente não consiga levar. A gente sabe que dor é algo multifatorial, né? A dor não é simplesmente tem uma, sei lá, uma inflamação, uma doença, e aí você sente a dor específica. Aí você tem uma outra doença, sente dor diferente. Não, ela é diferente para cada um de acordo com a percepção.
E uma coisa que faz muita diferença na dor de cada um é o foco. Então vamos supor, você está lá varrendo sua casa, faxinando, e você torce o pé. Aquela situação é uma situação ruim no meio de uma outra situação ruim. Então, provavelmente você vai parar, vai olhar seu pé, se está inchado ou não, vai mexer ali e tal, não sei o quê. Então, você colocou o foco ali naquela dor. Agora, vamos supor que você está correndo atrás da sua banda favorita. Sei lá, abriu o portão do show e você está correndo loucamente porque você quer ficar na grade. E você torceu o pé. Só que você está com o foco lá na frente. Você está com o foco na grade que você quer chegar. Você não está nem aí para o seu pé. Então, até é uma situação ruim, de incômodo, mas como o seu foco está lá na frente, muitas vezes você não percebe. Você vai perceber no final do show, depois que você pulou loucamente com a sua banda favorita. Então, assim, se você comparar, a situação no tornozelo é a mesma. Mas a percepção de dor nas situações, ela é diferente. Então, é por isso que a gente fala, né, o preparo mental. Por quê? Porque você tem que entender que ali no momento, muito tempo vai se passar. A indução, ela é para fazer uma coisa que ocorreria no corpo da mulher em, sei lá, dias, 4, 5, 7 dias, em algumas horas. Né? Então, é um processo que é demorado sim, porque o corpo não muda de uma hora para outra. Então, talvez essa mulher chegar lá e levar uma coisa para fazer, por exemplo, um livro, outras, né? Tirar o foco da dor, ela pode sentir diferente da mulher que está lá esperando a dor. E aí essa mulher sentiu uma coisinha e fala, tá doendo. Ela pôs o foco totalmente ali. E aí ela tem uma percepção maior da dor. Uhum. Exatamente. Não, muito legal. Acho que tudo que vocês falam tem muito a ver com... É isso, né? A preparação, o quanto você está ansiosa ou não, o quanto você consegue relaxar ou não, né? Nesse momento. Então, tá totalmente relacionado, né? E aí, já que a gente está falando sobre isso, vou pedir para a Cris falar um pouco sobre estratégias para diminuir a ansiedade. Então, para começar pela Cris, né? E daí depois, caso vocês queiram completar. Então, o que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade aí durante essa espera? Informação, né? Eu acho que é a base de todas as coisas. Porque quando a gente tem informação, normalmente, né? Quando a gente não tem informação, a gente fica angustiada, né? Quando a gente entra... Porque quando a gente gesta, principalmente mães de primeira viagem, é um mundo desconhecido. E tudo que é desconhecido nos traz desconforto, né? Gera angústia, traz medo, traz sensações que você não sabe. Então, é alívio mesmo, né? É informação. A gente entender o processo e o caminho que a gente vai trilhar, as possibilidades, né, dos procedimentos, de como pode acontecer, para que nós consigamos trazer tranquilidade ao nosso coração, por mais que seja uma experiência que vai ser só aquela, né? Mesmo que você passe por uma outra indução, cada qual é diferente, não tem como, mas não tem como se preparar sem informação. Então, para a gente trazer esse alívio, é segurança, é conforto, né? Se essa mulher ela se sente segura, confiante, tudo isso é através da informação, de mergulhar em algo que você pelo menos prevê, assim, né? No sentido de saber o que vai acontecer, de saber como que é, o porquê, aonde vai, o que não vai. Isso gera mesmo segurança. Eu acho que quanto mais uma mulher segura, né, a probabilidade dela enfrentar aquela situação, porque dentro da neurociência, né, já até é provado assim, cientificamente, de que quando a gente passa por uma situação de estresse, o nosso cérebro ele busca informação de uma situação que a gente passou parecida, ou ele busca informação daquilo, né? Por exemplo, a gente vai passar, a nossa amiga foi assaltada, ela vai te contar esse fato. E aí, se você for assaltado, seu cérebro vai buscar esse tipo de informação, né? Então, se você não entende o processo do parto, o processo de indução, né? O que seu cérebro vai buscar? Vai gerar adrenalina, né? Vai trazer ali hormônios que não vai te favorecer. Mesmo se você não passou por um processo de indução, mas você buscou a informação, é aquilo que seu cérebro vai buscar. Então, fica mais fácil você se sentir segura, você se sentir confortável, mesmo não sabendo o que vai acontecer, né? Mas já dá esse alívio, né? Porque a dor vai estar ali, é inevitável, como a Nath falou, adorei, eu peguei essa analogia para mim, né? Do show, do tornozelo, é exatamente o foco, né? E a gente precisa ter clareza do que a gente vai enfrentar, de como será, mesmo a gente não sabendo, mas isso traz segurança. Acho que outra forma muito importante também é a gente saber os nossos direitos.
Por que que eu digo isso? Porque a mulher no Brasil, ela tem direito ao acompanhante no pré-parto, no parto e no pós-parto. E a gente sabe que algumas maternidades, principalmente no SUS, pensando que o espaço é mais limitadinho, limitam a entrada desse acompanhante antes, né? E aí você pensa numa mulher que vai passar por um processo de indução, que já é uma situação que é estressante para ela. É uma expectativa gerada, uma espera, porque a indução leva um tempo sozinha, isso pode causar mais tensão nela e, consequentemente, até mais dor e tudo mais. Então, garantir o direito ao acompanhante no pré-parto, né? É uma coisa importante para a gente ter em mente. Uma coisa que eu gosto muito também de trabalhar com as gestantes é a meditação, né? O mindfulness, ainda na gestação, para que ela aprenda isso em momentos que ela não está parindo, para que ela possa levar isso para o dia do parto. Por quê? A gente vive hoje numa sociedade, numa cultura que a gente está com atenção sempre em outros lugares, assim. A nossa atenção está muito doida. E isso gera pra gente muita ansiedade. A gente fica pensando no e se? Mas e se? Se tá assim, como é que vai ser depois? Mas se agora eu tô sentindo isso, como é que vai ser depois? E aí a meditação consegue trazer a gente para o momento presente, né? Atenção plena para agora. Para a gente não ficar se jogando para frente e gerando estresse que muitas vezes pode ser desnecessário. Então é uma coisa importante também. Uma boa estratégia. Sim. Se preparar para o tempo de espera, sabendo que pode ser um tempo de espera longo, e aí vai mudar de protocolo para protocolo, mas eu já acompanhei induções de 2 dias, né? 48 horas, e aí depois ter o trabalho de parto. Então, levar, como eu falei, né? Levar coisas para se entreter mesmo. Livro, podcast, vou levar um filme no celular, no notebook, para ajudar também a passar o tempo, porque para não ficar nessa espera. Eu diria não avisar a família, para não ficarem lá no WhatsApp, né? Nasceu, essa criança não nasce nunca, né? Te chamando de doida, que a criança não quer mais sair. E eu acho que também a gente não trazer muita informação, por exemplo, para as pessoas, né? Exatamente, se desligar desse mundo, tirar o WhatsApp, o Instagram, porque as pessoas ficam pressionando, né? E aí, não sei o que, vai nascer, e aí te deixa mais nervosa. Acho que isso também é uma estratégia que tem que pensar. Eu sempre falo para as gestantes, né? Nem fala só DPP certinho para todo mundo, não. Dá umas 2 semanas para mais, se nascer antes, né? No tempo correto, né? Determinado, beleza. Senão, e aí na indução também, né? Porque, que nem a Nath falou, pode vir, gente, 48 horas, pode demorar, né? Então, se desligar desse mundo, se conectar com você ali e vai que vai. Que vai dar certo. E se for para ficar online, que seja online com pessoas que tragam coisas saudáveis para você, né? Que vai bater um papo, vai te distrair. E não é ficar falando que você é doida, que você devia fazer uma cesárea logo assim. Porque aí que é ruim, né? Então, se for para ficar online, que seja com as pessoas escolhidas a dedo e o resto você coloca, né? Quando nascer eu aviso, tem aquelas plaquinhas da internet, né? Então, para poder viver o processo da maneira que ele tem que ser vivido, né? De corpo presente. Porque a gente não sabe se vai passar por isso de novo, né? É isso, nossa mente e nosso corpo estão conectadas ali, né? Então, acho que... exatamente. A doula que acompanhou meu parto, né? Quando a gente fez uma consulta antes do parto, ela contou pra mim uma história de uma pessoa. Ela chegou na casa de uma pessoa e o neném estava quase nascendo. E aí ela falou, não, espera um pouquinho, né? Que a enfermeira, a obstetriz já vai chegar e tal, tenta dar uma relaxada. E aí a moça relaxou tanto que o neném nasceu, assim, né? E foi nesses partos a jatos, né? E aí, eu acho que essa história me marcou tanto, né? Ela me contou isso antes, né? E essa história me marcou tanto que no meu parto, na hora do expulsivo, eu lembrei dessa história, assim, e falei, deixa eu relaxar, sabe? E eu fui só respirando, respirando, e eu tive um expulsivo muito bom, assim. Foi ao meu ponto de vista, como não uma profissional materna infantil, mas foi um expulsivo show, assim. Então, acho que tudo está conectado, né? Acho que se a gente consegue realmente, né, trazer se conhecer melhor, né? Entender o que te acalma, o que te faz não ficar ansiosa, porque não é isso, né? Hoje a gente vive num mundo de ansiedade, né? Que é um pouco do que a Nath falou. Mas vou parar de falar aqui, que senão eu fico contando os causos. Maravilhoso. Vou passar para a próxima. Essa é para a Clara. A gente queria abordar um pouco as diferenças dos protocolos que existem no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Então, aproveitando aqui que temos uma pessoa que mora fora, no Canadá. Então, ajuda a gente, Clara. Então, gente, quando eu cheguei aqui como enfermeira, com cabeça de enfermeira, eu pensei, Canadá, tem umas das menores taxas de cesárea do mundo.
Aqui é em torno de 25%. Ainda tem outros países que são bem menores, mas né, em comparação com 58, 95 do Brasil, é bem pequena, realmente. E aqui eles realmente falam muito sobre o parto normal e tudo mais. Só que, óbvio, que a gente chega num plantão às vezes e a gente vê que só vai conhecer a pessoa no dia, né? Aí as máscaras caem. Mas, assim, uma coisa que é muito legal. Os protocolos são meio que os mesmos. A gente aqui, a equipe que faz o descolamento nas consultas, faz a miotomia, né? Estoura a bolsa. Tudo é consentido pela mãe. Nada fazem sem a mãe saber. Nada, nunca. E tanto nos pré-natais quanto no hospital. Eles perguntam 1000 vezes. Eles perguntam, inclusive, assim: eu posso tocar em você? Eu vou tirar sua pressão. Eu posso tocar aqui em você? Eu posso fazer o toque vaginal? Você me permite? Essa é a parte boa, porque de fato os canadenses respeitam. E a segunda parte, melhor ainda, principalmente quando a paciente tem doula. Eles saem da sala para a mãe resolver, para a mãe decidir ele com a equipe, com né, o acompanhante, com a doula. Então, assim, só isso já faz muita diferença. Então, eu já vi vários casos onde, por exemplo, o profissional entrou com todo aquele menu, né, do hospital, todas as intervenções, parou no epidural. Aí a gente vê o parto instrumentalizado, né, ou com fórceps ou com vácuo. E só porque tem tanta gente na sala, a mãe não consegue relaxar e aí vai precisar, às vezes, de um fórceps, de um vácuo. Nesses casos, geralmente, a mãe consegue, tipo, posso pensar? Porque não é emergência. E é muito legal quando a gente vê todo mundo saindo da sala. Quando não é o marido, é a mãe falando, empoderada, assim, realmente. Assim, posso pensar? Você pode me dar uma licença? Ninguém fala brigando, nada disso, mas, assim, realmente com educação. Nem sempre eles recebem de forma positiva, mas quem liga, eles saem da sala. Então, essa parte do respeito do espaço, não necessariamente do respeito às intervenções, mas do respeito ao espaço, é algo que, para mim, é bem marcante aqui no Canadá. Mas a ocitocina rola também, o miso rola também. Aqui só não acontece o balão. Nunca vi. Aqui no balão não é protocolo. Miso, ocitocina, aminotomia e o descolamento. São esses 4 principais. E os naturais também? Os naturais, as próprias parteiras, elas indicam. Sendo comprovado ou não, elas indicam, porque realmente elas preferem ainda assim do que qualquer outro, né, no hospital. É que a gente tem que lembrar que tem o efeito placebo das indicações, né, também, né? Estou fazendo alguma coisa para o parto começar, então pode ser que ajude de fato. Exatamente. Eu já vi isso acontecendo, esse efeito placebo dentro do parto, dentro do hospital. Obstetras falando assim, jogando essas informações. Pode ser que a gente precise usar uma ocitocina. Se no parto não acontecer em tanto tempo por causa da bolsa. E só essa informação a mãe já fala, não, tá bom, tá bom. Aí o parto acontecer. Então, às vezes, a pressão é engraçada. Algumas mulheres têm o efeito contrário, assim, a pressão funciona. Na maioria, a gente vê que a pressão não funciona. Mas, sim, as parteiras, a gente chama aqui de midwives, elas orientam, sim, o shake e tudo mais. Eu comecei a saber mais dos naturais, mais por elas, na verdade. Porque, como não é muito por evidência científica, a gente não fica pesquisando muito, mas elas indicam. E elas são as profissionais de saúde daqui, né? Acho que a gente tem exemplos, né, de países que estão muito mais à frente, né, e avançados nesse assunto do que o Brasil, e tem outros que não, né, pelo contrário, né, tem outros também que tem muita coisa estranha que acontece, ou muita coisa Sim. que talvez a gente não, né, não goste tanto, ou não aceite tão bem. Vocês querem falar? Esse negócio que a Nath falou do pré-parto, eu tô com uma parente minha grávida e aí isso aconteceu. Ela tá aí, eu vou participar do parto dela aí, tô um pouco nervosa por causa disso. Mas ela disse pra mim que a mãe dela não foi autorizada a entrar. Eu falei, o quê? Aqui no Brasil? Aham, no Rio de Janeiro. Eu falei, como assim não foi autorizado se é lei?
Aí a gente, né, é lei, óbvio que é lei, mas ela, na hora ali, a médica decidiu que ela quis e falou, mãe, não entre. E a menina tem 22 anos só. É, gente. Mas o acompanhante é de escolha da gestante. Se ela escolher a mãe dela. Aqui onde eu moro no interior de São Paulo, né? Eu moro aqui em Hortolândia. E o hospital daqui é municipal. E eles não cumprem. Eles não cumprem a lei do acompanhante. Pede por escrito. Manda a gestante mandar um e-mail. Gente, porque eu sou voluntária numa ONG, né? A ONG chama Gerando Vidas. E a gente faz esse acolhimento dessas mulheres vulneráveis. Porque aqui onde eu moro, né? É periferia. E a gente tá nessa batalha aí. Porque aí eles usam que o hospital tá reformando e tal. Então é muito importante, realmente, como a Nath falou, né, naquela questão da gente saber os nossos direitos, porque isso também vai ajudar muito. E infelizmente aqui no Brasil nosso trabalho é de formiguinha, mas a gente vai conseguir. Mas eu acho que é exatamente no caso da minha parente, no caso né, de outras pessoas sem informação. A mulher que está grávida não tem informação ou tem medo de bater de frente com o médico. A mãe, igual, não vai entrar. Então vai ficar por isso mesmo. E eu desesperada no telefone. Você não... Porque na minha cabeça ela ia fazer alguma coisa, né? Ela ia tomar alguma intervenção ali desnecessária e tudo mais. Porque a gente sabe. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas se tivesse acontecido, eu ia ficar brava. Mas fazer o quê? Por isso que, assim, essa informação, assim, mulheres, se empoderem. Vocês não podem ficar bobinhas na história. Não dá. Vocês não precisam ser médicas. Não precisa ser enfermeira para conhecer esse tipo de lei aí. Né? Do acompanhamento no parto, no pré-parto, que é importante. Exatamente. Quando for alguma coisa assim importante, procura tirar a informação deles por e-mail para vocês terem isso por escrito. Porque eu falo, no dia do parto é complicado. É muita coisa para lidar, né? Então tenta se antecipar. Manda um e-mail lá. Aceita a entrada de acompanhante? Entra o tempo todo ou é só na hora que o bebê vai nascer? E com isso aqui em mãos, fica fácil vocês baterem em relação à lei. E na hora do parto, o que dá para fazer? O acompanhante precisa brigar pelo direito da gestante. Falar, olha, é lei. Independente da situação, eu tenho o direito a entrar porque eu sou o acompanhante de escolha dela. Vocês vão cumprir a lei, eu vou ter que chamar a polícia. Exatamente. É um fator estressante para a mulher? É, mas talvez é a maneira que resolva, né? É lei. E tá acima, inclusive, de caso de Covid, tá? O hospital não pode... Eles deram uma barrada em doula, né, tal. Mas a acompanhante não pode de jeito nenhum barrar. Mas agora, com o Covid voltando, a doula tá ok ainda? Por enquanto. Olha, aqui em São Paulo ainda não tive problema, não. Eu tô na capital, né? Ainda não tive problema, mas tá subindo, né? A gente tá entrando como... A gente não parou de usar máscara, né, em parto o tempo todo, mas a gente tá esperando para ver o que vai dar. Sim, tomara que em janeiro eu consiga entrar. Vai conseguir, sim. Vai dar certo. Vou passar para a próxima. A gente acabou falando um pouco, mas aí eu vou pedir para a Nath falar também mais um pouquinho, tá? As diferenças relacionadas à indução, quando a gente está falando do local do parto, né? Se a gente fala do SUS, se a gente fala no hospital particular, se a gente fala em casa ou numa casa de parto, enfim, todas as opções aí que a gente tem. Quando a gente fala em indução natural, a gente pode usar natural, né? Aquele natural é qualquer lugar. Afinal de contas, a gente não precisa nem de medicamento, prescrição médica e nem de acompanhamento mais de perto de mãe e bebê, né? Porque, por exemplo, se for uma ocitocina no hospital, a gente vai acompanhar de perto o coraçãozinho do bebê para ver como ele está reagindo. Então, falando de acupuntura, falando dessas colocação de óleos, né? Às vezes câmaras entram também, então essas podem ser feitas em qualquer lugar. Quando a gente está falando do extremo oposto, que é um parto hospitalar, né, numa maternidade hospital, o protocolo ele muda muito de um para o outro. Então, de SUS para particular, para equipe particular. Então, às vezes, se é uma equipe, por exemplo, de plantão, ela está submetida ao protocolo da maternidade. Se é uma equipe particular, né, a mulher contratou a equipe entra em conversa com essa mulher e não está submetida ao protocolo hospitalar. Então, dá para ter mais flexibilidade. Então, por exemplo, o comprimido, que é o que amolece o colo do útero. Existem maternidades aqui em São Paulo, capital, que vão colocar no máximo 4. E o protocolo coloca um, aguarda 6 horas, coloca outro, aguarda 6 horas, né? Tem lugares que coloca 6, avalia a possibilidade de colocar mais 1 ou 2, né? Mesmo, por exemplo, para iniciar a indução, a mulher completou 41 semanas. O protocolo do SUS é interna para induzir. Se a mulher tem uma equipe particular, ou tem um médico bacana, que é, né, do convênio, mas é um médico legal,
Embora a gente saiba que fora de trabalho de parto não precisa fazer toque, antes de internar, que tal fazer um toque nessa mulher? De repente faz um toque lá, constata que o colo de útero já está mais favorável, amolecido, começando a ficar fininho. Às vezes é questão de esperar 1, 2 dias. É 1, 2 dias que ao invés de fazer a indução, ela espera em casa, tranquilona, e o trabalho de parto começa. Então é muita variação de protocolo de um para outro. Então assim, escolher um lugar de parto, você quer se informar sobre isso, né? Porque a gente sabe a importância de se preparar para uma possível indução. Vai lá e pergunta. Olha, eu queria saber como é que é o protocolo de indução, se faz o comprimido, quantos que faz, qual é o limite, né? E quando for o caso de ocitocina, que é aquele hormônio que dá a contração, é importante saber também se o local de parto eles colocam na bomba. Porque a ocitocina ela é colocada num soro, igualzinho o soro que a gente toma normal, né? Mas existem 2 opções. Ou eles colocam o soro direto no braço, seria o soro normal que você toma. Mas no caso da ocitocina, é importante a gente dosar a quantidade, saber quanto de ocitocina está entrando no corpo dessa mãe. Então, eles colocam um fiozinho por dentro de uma bomba. É um negocinho verde, assim, ó, que fica preso na própria haste ali, da onde é o suporte do soro, que a pessoa que está colocando ali programa a quantidade. E isso vai deixar a quantidade ideal para aquela mulher naquele momento. Porque se tá só naquela gotinha que a gente rola para cima e para baixo, não dá para ter controle sobre aquilo. Então, é mais uma coisa que também é importante perguntar no protocolo da maternidade que vocês viram. Eu acho que é isso, porque aqui é sempre a bomba. É muito, a ocitocina, ela pode ser muito prejudicial para a mãe e para o bebê, se for desse jeito descontrolado aí como é no Brasil. Então, acho que é por isso, acho não. É por isso também que muitas mães têm medo da ocitocina, de ter essa indução, porque vai no soro e aí vai vir ó, uma atrás da outra e aí fica muito mais difícil de controlar, né? O que, meu Deus do céu, no soro. É. A bomba, e aí o protocolo de indução. A bomba é esse negocinho que você estava falando? É, esse negócio verde. É uma Entendi. bomba programadora que a enfermagem vai estar lá, né, junto com a prescrição médica. Legal. A dosagem é sempre muito mínima, a gente começa com 2 e vai aumentando, 30, tudo mais. Mas assim, tem que ser bem vista. Se o bebê não tá tolerando mais, tem que desligar na hora. E é importante, né? Porque o SUS tem isso, né? Todo hospital tem. Por isso que é muito importante, né? Quando você for fazer o seu plano de parto, colocar lá, se precisar de indução na bomba e você observar o seu acompanhante, saber, opa, isso aqui é bomba, se você não sabe o que que é, isso aqui é bomba, como que é? Porque tanto no SUS quanto no particular, né? Aqui. E o que pode acontecer também é uma indução sem necessidade e sem conhecimento da mulher e do acompanhante, né? Então o pessoal chega, ai mamãe, mãezinha, né? Ai mãezinha, eu vou colocar aqui um sorinho para te ajudar. E esse sorinho, na verdade, é um soro com ocitocina, né? Que é violência obstétrica porque não foi informada essa mulher, né? Exatamente. Então, assim, toda vez que for ter algum tipo de soro, é legal a mulher, se ela tiver em condições, ou o acompanhante dela, perguntar, é só soro? Tem mais alguma coisa? Porque o sorinho 100% das vezes é ocitocina. Se for soro, eles vão falar soro. Se eles falarem sorinho, a gente desconfia. Geralmente a enfermagem, na teoria, precisa colocar uma etiqueta, Com que né? Identificando o horário, quem colocou e que medicação tá ali. Então, o acompanhante, a gestante não tem nem que ficar prestando atenção nisso, né? Ela tem que só parir. Mas então o acompanhante ele pode estar vendo isso, perguntando para a enfermagem o que está acontecendo, para informar a mulher se ela quiser saber também, né? De fato eles colocam, né, no soro a etiqueta, mas aqui muitas vezes passa despercebido. Então pro acompanhante falar, é um soro, o acompanhante fala, um soro, né? Isso é verdade, mas normalmente ali está escrito. Isso pode ser conversado antes, né? Não precisa chegar ao ponto de ler e tudo mais. Joia. Então é importante, mais uma vez, né, a informação. Então, a partir do momento que você sabe aonde vai ser o seu lugar de parto, né, ou pelo menos aonde você vai tentar, se vai ser em casa, se vai ser no hospital, se vai ser no SUS, se vai ser no particular, entender, né, quais são os protocolos, né, o que é utilizado ali naquele lugar. Muito bom, gente. 8 horas já, eu vou passar aqui então só uma rodada pra gente se despedir, passou muito rápido. Agora que eu olhei, foi 8h02, falei, meu Deus. Eu só olhei o relógio ainda porque minha filha veio tentar abrir aqui, provavelmente para me dar boa noite. Então vamos lá, eu queria que vocês dessem uma dica para gestantes, né, sobre esse assunto, sobre indução de parto, mas o que vocês podem dar aí de palavra final para quem está nos assistindo ou vai nos assistir depois, começando pela Cris. Por favor. Olha, gente, se a gente, né, ficar aqui, a gente fala muito, né? Porque é um assunto muito gostoso de se falar. Mas
finalizando, né, eu sempre digo, se informem realmente, né, e entendam o nosso sistema obstétrico, né, como é que funciona, porque antigamente a gente não tinha acesso a tudo isso, e hoje a gente tem, né, assim, de sei lá, uns tempos para cá a gente tem muito mais informação, principalmente com a internet. Né? Então, se informar, não é sofrimento, não, gente. Parir é um portal maravilhoso, né? Eu brinco que eu teria 10 partes, né? Mas não criaria 10 crianças, porque criar é difícil, né? Mas parir é muito gostoso e a gente precisa aproveitar esse momento. Então, não perca a oportunidade de você passar por esse momento com uma experiência gostosa, positiva, porque você pode perguntar para uma senhora de 80 anos. Ela é capaz de dar detalhes do parto dela. De 80 anos, né? De 60 anos atrás, porque é uma coisa que marca a nossa vida. Então, para aproveitar realmente tudo que vocês puderem, que vocês conseguirem de informação, né, de empoderamento, para que vocês passem por esse portal da melhor maneira possível. Uhum. Bom, se informem sempre, escolham muito bem esse acompanhante do lado de vocês. Como a Cris estava falando, o parto é um dia que não vai se repetir nunca mais. Então, a gente é uma responsabilidade muito grande para essa mulher. Quanto mais informação, mais leve fica o processo. Indução não é o fim do mundo se você está com a mente preparada. Então, se você, no caso aqui do nosso tema, se você precisar de uma indução, continue trabalhando o seu relaxamento mental, seja com meditação, como a Nath falou. Eu trabalho com hipnose, que também vai ajudar. Então, assim, tem muito exercício gratuito, se você não puder ter uma doula, se você não puder pagar um curso, tem exercícios gratuitos na internet. Tem livros que a gente pode estar lendo sobre como que você pode estar tendo seu parto de forma mais prazerosa e positiva possível, para você ter essa lembrança aí, né? Como a Cris estava falando, e o seu bebê também, né? Toda essa equipe tiver, o seu time tiver com você, vai ter uma lembrança positiva. Quando a gente está mais relaxado e quando a gente tem bastante informação. Boa sorte aí para todo mundo que está grávida. A minha dica é que você construa o dia do nascimento do seu bebê. Porque se a gente se coloca nessa obrigação de saber que depois a gente vai narrar esse dia, a gente vai dando um jeitinho. É diferente você falar assim, nossa, que saco, eu tô aqui na indução. Ou você pensar, um dia eu vou contar para o meu filho dessa indução, então o que a gente pode fazer para ser um dia gostoso para eu contar para ele depois? Então aproveita o momento da indução para fazer coisas gostosas para você. Bota seu acompanhante para te fazer uma massagem, bota um cheirinho gostoso que vai ficar na sua memória para o resto da sua vida, tenho certeza. Aproveita esse momento para escrever uma carta para o seu bebê, contando como é que foi a descoberta da gestação, como que foi o andamento dessa gestação. Aproveita para organizar a pasta de fotos da gestação que você foi tirando da barriga. Faça desse momento um momento para ser lembrado com carinho, porque esse caminho ele vai tornando o processo mais leve. Então, use o tempo a seu favor e não fique na tensão de esperar algo que ainda vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo. O começo do trabalho de parto de indução começa no momento de iniciar a indução e não na hora que começam as contrações. Então, use esse momento de forma favorável. E eu queria aproveitar e só deixar um relato. Eu acompanhei uma indução uma vez com o misoprostol, que é o comprimido para amolecer o colo do útero. A minha gestante passou praticamente trabalho de indução todo dormindo e comendo. Ela dormia, ela assistia TV, aí ele vinha a refeição, né? Porque estava internada na parte da hotelaria. E aí, a hora que desencadeou o trabalho de parto, 20 minutos de contração depois, o neném quase nasceu no elevador, indo para o centro obstétrico. Então, você vê que é um caso, por exemplo, que ela não sentiu dor antes, foi só na hora da contração mesmo. Então, como é importante, né, ter esse preparo todo que a gente estava conversando aqui durante toda a live. Ai, muito legal, adorei. Gente, eu fico lembrando do meu parto enquanto vocês vão falando, ficou arrepiada, daí vai dando. Ai, gente, muito obrigada. A gente sabe o que eu acho mais legal? Quando a gente passa por um parto gostoso, a gente sente saudade pra caramba, né? Verdade, gente. E assim, que nem eu falei, né? Os meus partos foi cheio de violência, né? E às vezes, pra mim, ver, assistir, cara, é muito gostoso, é muito prazeroso saber que todo mundo, né? Todas nós conseguimos ter essa experiência, induzido ou não, né? Mas o parto é um evento marcante. Sim, a gente vai se curando com cada parto que a gente assiste, né? Cada parte nossa que
teve bebê ou não, é bem gostoso de estar presenciando. Ai, parabéns, gente. Parabéns pelo trabalho, por tentar também trazer esse momento, fazer com que esse momento seja mais especial para tantas mulheres aí que vocês trabalham todos os dias e conversam todos os dias. Obrigada por estarem aqui também. Para quem está nos assistindo, vocês conseguem encontrar o perfil delas três aqui no site da Gestar. Pode marcar consulta, pode chamar para conversar. A gente também vai deixar aqui a live salva na página, no feed da Gestar. E muito obrigada e até uma próxima. Espero ver vocês em alguma live em breve. Obrigada para quem nos assistiu. Boa noite, gente. Obrigada. Boa Tchau, noite. Cris e Nath. Foi um prazer, meninas. Obrigada. Prazer. Tchau. Prazer.